Então vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos abençoe mais uma vez nesta manhã, que a espiritualidade amiga se faça presente, nos auxiliando, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã, para que a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra seja ela mais amena, seja ela também muito conteúdo que o nosso Espírito tanto necessita, né? Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, que a nossa mentora Benedita Fernandes também possa nos ajudar através de todos aqueles espíritos que fazem parte da equipe dessa nossa mentora, nos ajudando principalmente no momento em que vamos fazer as visitas. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, ao repetirmos a prece do Pai Nosso, daremos assim para iniciar esta pequena reunião. Pai, bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra aí. Bom dia, gente. Antes de tudo, já quero fazer um pedido de desculpas, porque era para eu já ter palestrado no começo do mês, mas aconteceu que na madrugada da palestra eu acabei ficando com a voz fadada, porque sou professora, então utilizo muito da voz para trabalhar durante a semana. E aí já estendo um pedido de desculpas, mas vamos hoje falar um pouquinho sobre o amor de Jesus, né? Eu já vou me adiantar e também já me desculpar caso eu fuja do tema, porque o tema que eu preparei hoje, ele é um tema muito abrangente. Então, dá para desmembrar para várias coisas, mas eu vou tentar manter o foco dentro do tema que eu preparei para a manhã de hoje. Então, para a manhã de hoje, o tema da palestra é pensamento e vibração. Então, como o pensamento e a vibração, eles vão funcionar para a doutrina espírita? Qual a importância deles para a doutrina? Qual a importância para o nosso dia a dia? Então, ao longo da palestra, a gente vai tentar responder essas 3 perguntinhas, né? Para começar, eu gostaria de trazer a Joana de Ângeles para a gente começar a nossa reflexão. Então, a Joana de Ângeles, ela vem para ensinar a gente, através do Paulo Franco, de que tudo o que nos rodeia é energia. Tudo é matéria em estado de energia, né? Então, a gente pode definir essa matéria em 2 tipos de matérias diferentes. A energia que ela está aglutinada, que é tudo aquilo que nós conseguimos tocar, sentir. Também é energia, só que num estado aglutinado ou reunido. Assim como a mesa, a cadeira, tudo aquilo que a gente consegue tocar e sentir. E a energia comum, que é tudo aquilo que nós não conseguimos tocar fisicamente, mas que nos influencia tanto positivamente como negativamente. Para eu dar um exemplo melhor disso, há um tempo atrás eu vi um vídeo no Facebook onde uma professora fez uma experiência dentro de sala de aula. E ela colocou dois vasinhos com 2 plantinhas iguais. E aí ela pediu para os alunos que para uma planta fosse direcionado somente palavras ruins e para outra planta que fosse direcionado somente palavras boas. E as 2 plantas receberam a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de sol e foram expostas às mesmas questões climáticas.
E eles fizeram esse experimento durante um mês. Durante esse mês, a planta que recebeu as boas palavras das crianças floresceu. E a planta que recebeu as más palavras secou. Então esse é um exemplo que a gente pode carregar durante a vida. Pois a partir do momento que a gente começa a vibrar sempre no bem e sempre no amor, há da gente melhorar, da gente conseguir vibrar melhor. E com isso a gente vai atrair coisas boas. Mas se a gente cair no vício da reclamação, da permura, as coisas que a gente vai atrair são muito difíceis de se carregar, né? Então, toda a matéria é uma modificação do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal foi o que levou as palavras até as plantinhas. E assim é com o nosso pensamento. Por exemplo, se eu estou aqui na casa e eu estou vibrando no bem e no amor, o fluido cósmico universal vai se tratar de levar esse pensamento até onde for necessário. Então, é o responsável. Dá pra gente falar que é o correio do além, né? É o correio do espiritismo. Porque o fluido cósmico universal, ele carrega todas as nossas preces, tudo aquilo que a gente pensa, porque ele nos permeia. Estamos permeados pelo fluido cósmico universal, né? Sendo assim, não existe separação entre matéria e energias. Eles são aspectos da mesma realidade. Então, nós não somos separados. Não existe a separação entre eu, meu corpo físico, e o que eu penso. Muito pelo contrário, as relações estão completamente estreitadas. Por que é importante nós entendermos isso para a palestra de hoje? Muitas das vezes nós estamos aqui no plano físico e acontece um distanciamento entre a matéria e o plano espiritual. Porque durante a nossa vida, a gente vai se perdendo, né? Dentro da correria, dentro das contas para pagar, dentro do trabalho. E com isso, nós vamos nos afastando daquilo que é espiritual. E acabamos desligando uma coisa da outra, sendo que as duas coisas estão interligadas. O pensamento e a vibração estão no mesmo nível de importância daquilo que é material. Agora, para a gente trazer, o Allan Kardec sempre nos convidou a ter uma fé racionalizada, baseada na ciência, né? Então, eu vou ler um pedacinho do Evangelho para poder justificar isso. É no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. A aliança da ciência e da religião. Os tempos são chegados em que o ensino do Cristo deve receber o seu complemento, em que o véu lançado propositalmente sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve se inteirar do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, se apoiando uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais, desmentindo a ciência, adquirirá uma força inabalável, porque está de acordo com a razão, e não lhe poderá opor irresistíveis lógicas aos fatos. Por que eu trouxe essa passagem? Eu trouxe porque tudo isso que eu falei sobre vibração, sobre como a vibração funciona, ela é comprovada cientificamente por um cara que a gente conhece muito bem, que é o Albert Einstein, né? E aí ele vou abrir aspas para uma citação que ele faz aqui. Matéria e energia são apenas duas manifestações diferentes da mesma realidade física fundamental, e que podem converter-se uma em outra segundo a equação E, que é igual a M vezes C ao quadrado. Nessa equação, o E é a energia, que é igual a M, que é a massa ou matéria, e o C ao quadrado, essa é a velocidade da luz,
que é o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é responsável por tudo que a gente pensa e por tudo que a gente faz. Por isso que ele é tão importante. Porque a partir do momento que a gente começa a vibrar no alto, as vibrações que nos acompanham também são do alto, assim como as companhias espirituais, né? A natureza do pensamento. O Allan Kardec, abre aspas, o pensamento é uma força criadora, mais uma energia que nos irradia. O Allan Kardec nos ensina que os nossos pensamentos influenciam o nosso estado espiritual e o ambiente ao nosso redor. Então eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão sobre essa manhã. Pensa aí, desde a hora que você acordou até a hora que você chegou aqui no centro, quais foram os pensamentos que te permearam? Foram bons pensamentos, foram maus pensamentos, de que hoje é domingo e eu podia estar deitado na minha cama dormindo até mais tarde, ao invés de vir na palestra? Ou foram pensamentos de gratidão por a gente ter mais um dia, para poder continuar na nossa caminhada evolutiva, né? Eu vou ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 21 ao 23. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Então, o que está permeando o nosso sentimento? O que é aquilo que está permeando a gente? O nosso coração. São as boas preces, são a caridade, é o amor ao próximo, nas nossas relações familiares, no trabalho, aqui dentro do centro. Como estão as nossas relações? Porque a partir do momento que a gente entende que o pensamento é energia e vibração, ele sai extracorpóreo. O pensamento e a vibração é como se fosse uma antena. Tudo aquilo que você joga para fora, você vai captar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, porque estamos sendo vigiados o tempo todo. Não em matéria também. Mas os espíritos que nos permeiam estão ali, vigilantes, o tempo todo. E é uma tarefa muito difícil a gente manter a vibração elevada, porque a gente passa por provações ao longo do dia. Eu passo uma provação na minha vida, que é o trânsito. Eu me estresso continuamente no trânsito. E é uma das grandes questões que eu levo para a minha evolução, eu aprender a ser mais calmo no trânsito. E entre tantas outras questões, às vezes com a família, às vezes não tenho um bom relacionamento com os pais, às vezes tenho um bom relacionamento com os filhos, com os avós. E são os convites ao nosso processo evolutivo, né? Os nossos pensamentos geram vibrações que atraem ou repelem espíritos. Quanto mais for elevado o pensamento, mais elevada a vibração. Então, esse pensamento que eu estou trazendo hoje, ele não é novidade, né? Lá em 1940, o André Luiz, pelas mãos do Chico, diz que nós estamos mergulhados na própria energia que nos lançam os encarnados e os desencarnados também, e que isso então vai nos acompanhar fora da vida física. Então, quando lançamos pensamentos negativos para alguém, isso é sentido por ela? Depende muito, porque a partir do momento que uma pessoa lança um pensamento negativo sobre mim, e eu estou em uma boa vibração, eu estou em prece, eu estou abençoando outras pessoas, a redoma da proteção dos espíritos amigos cai sobre mim. Assim é com os médiuns que fazem o trabalho, os irmãos que dão um passe, recebem proteção. Assim é com todo mundo, né? Então, ele diz que essas vibrações que a gente emite durante a vida, elas vão nos acompanhar fora da vida física.
Ou seja, quando a gente desencarnar, que a gente chegar no plano espiritual, essas energias que a gente vibrou durante a vida, elas vão nos acompanhar lá também. Felizmente ou infelizmente, né? Quem vibrou no bem na paz durante a vida, está tranquilo. Quem vibrou em outra vibração, talvez esteja um pouco mais, com o saldo um pouquinho maior do que de quem fez o bem e o amor ao próximo, né? O pensamento elevado é a nossa grande defesa. Então não existe isso de, eu estou desamparado. Não. A gente está sempre amparado pelos bons espíritos, pelos espíritos amigos. Basta a gente querer a presença deles. Toda vez que eu vou fazer a prece, eu começo a imaginar que eu tenho uma equipe, um monte de psicólogo na minha frente. E aí eu começo a fazer a minha prece e vou tentando pegar as vibrações que eles me mandam. E assim é na vida. A partir do momento que a gente começar a vibrar no bem, a gente vai ter uma equipe ali para nos ajudar, para nos dar os aconselhamentos que são necessários. Mas se você quiser vibrar no mal, a equipe chega na mesma velocidade. E tem gente disposta a trabalhar. E pelo andar da carruagem tem mais gente disposta a trabalhar no mal do que no bem, né? Então que a gente consiga vigiar os nossos pensamentos. O pensamento negativo se torna viciante em algumas pessoas. Faz uma reflexão aí. Quantas pessoas vocês conhecem que você pode perguntar para ela de domingo a domingo se ela está bem, ela vai falar que não. Eu conheço muitas pessoas assim, no meu trabalho, na minha família, né? E aí o que acontece? A partir do momento que você fica sempre, não está tudo bem, 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 a vibração que te acompanha não chega nem a ser uma questão dos espíritos que estão desencarnados. A vibração que te acompanha é o que você está externalizando. E muitas das pessoas se viciam nesse tipo de vibração, da lamúria, da reclamação, né? Muitas vezes as pessoas não têm o despertar, esse tirar de véu que Jesus nos fala no Evangelho, de entender de que as coisas da vida são na simplicidade. O Mestre sempre nos deixou o exemplo de ser manso e humilde de coração, acima de tudo. O Mestre não tinha carro, o Mestre não tinha casa, o Mestre não tinha dinheiro, o Mestre sempre viveu na simplicidade. O exemplo está aí. Eu concordo, sim, a gente tem que batalhar para conseguir as nossas coisas e ter uma vida boa. Mas também entender que às vezes o lugar que a gente chegou é muito bom. Graças a Deus que a gente chegou naquele lugar, né? Então somos constantemente protegidos pelos bons espíritos, apesar de muitas vezes acreditarmos mais no mal do que no bem. Como isso acontece? Como que os espíritos amigos vêm ao nosso socorro quando nós estamos com o pensamento baixo, com a vibração baixa? Às vezes uma leitura do Evangelho, chega em casa, está com a vibração, está sentindo a vibração mais baixa, senta, vamos ler o Evangelho, 15 minutinhos, os espíritos amigos vêm em socorro. Ou então uma mensagem pelos amigos da vida terrena. Quem nunca estava triste, estava mal e apareceu um amigo mandando mensagem, como é que estava, né? Então os espíritos amigos também usam dos nossos companheiros da vida terrena para subir a nossa vibração, né? Então, a partir do pensamento negativo, ativamos o nosso maior adversário, o sabotador. O sabotador, ele é alertado em todas as questões da medicina, física, psíquica, psiquiátrica, entre tudo. Porque a nossa cabeça, quando você está numa vibração muito baixa, a gente começa a se auto-sabotar, né? É normal, a gente vive numa auto-sabotação. Não, eu não vou conseguir, não, porque isso é muito difícil, não, porque isso não faz sentido para mim. E a gente entra, o próprio inimigo, às vezes é a gente. A gente mesmo entra em contradição com a nossa consciência. Ao invés de mantermos um pensamento positivo e uma vibração alta, de eu vou conseguir, vai dar tudo certo, as dificuldades vão vir. Mas é melhor você passar pela dificuldade com uma vibração mais alta do que você passar por uma dificuldade com a vibração baixa. Porque daí o fardo vai ser maior para se carregar, né? A maior prova do pensamento positivo é a doença.
Então, por exemplo, eu recebi um diagnóstico muito difícil. Quantas pessoas a gente vê que recebem diagnósticos sem precedência? Recebe esse diagnóstico do nada, às vezes de um câncer, às vezes de alguma doença mais grave, e você vê outra pessoa que recebeu o mesmo diagnóstico. Uma pessoa que recebeu o mesmo diagnóstico com a mesma doença, cada pessoa vai lidar com isso de maneira diferente. Muitas pessoas não se deixam abater pela doença, e isso não se externaliza para fora. Agora, a pessoa que já cai nessa vibração mais baixa de tem mais direito não, daqui eu não vou passar, vou passar para o outro lado, né? Então a gente vê esses exemplos de bons pensamentos na vida cotidiana. O André Luiz fala o seguinte: se nós soubéssemos o quanto nossas células se beneficiam dos nossos pensamentos positivos, seriam somente bons pensamentos. Lá no nosso lar ele vai fazer outra citação: eu chegará no mundo espiritual sem nenhum órgão do meu antigo corpo adestrado para a nova vida. Você que ainda vem para cá, faça tudo para chegar aqui já preparado para o que você vai encontrar. Você mesmo. Muitas pessoas têm um sentimento errôneo de que a gente vai desencarnar e vai encontrar um mundo em ruínas, né? Não, a única coisa que a gente vai encontrar é o nosso pensamento, é nós mesmos. A verdadeira face que a gente tem. Porque a vida terrena aqui na Terra é só um estágio. Nós estamos de estágio aqui, né? Aqui é só uma provação. A vida de verdade é a vida do desencarne. Nós estamos aqui dentro do processo evolutivo, buscando melhora, é válido. Mas a gente vai ficar face a face com o nosso verdadeiro a partir do momento que a gente desencarnar e ter que lidar com as vibrações que a gente emitiu aqui na Terra, a nossa consciência, né? O nosso pensamento primeiro atinge a nós mesmos e depois o próximo. Então, se eu estou aqui vibrando bem, primeiro o bem vai atingir a mim e depois ele vai irradiar para o próximo. E ao contrário também é verdadeiro. Se eu sinto alguma dor na matéria, por exemplo, eu tenho alguma dor no braço, e eu estou vibrando o mal, a partir do momento que eu vibrar, a primeira coisa que vai sentir vai ser a minha matéria. Por isso que é tão importante a gente cuidar da vibração durante todo o dia, e mais principalmente a partir do momento que a gente vem para a casa espírita. Porque nós estamos em um sentido de comunidade, de comunhão, de estarmos em comum. Porque a partir do momento que a gente passa da porta para dentro, todos nós estamos vibrando na mesma vibração, na vibração da casa. E aí, se tem um irmãozinho mais baixo, ou se tem um irmãozinho mais alto, esse irmãozinho mais baixo vai ter que subir muito a vibração para poder alcançar, né? Então, se você controla essa vibração fora da casa espírita, você chegou aqui, a vibração aqui é sensacional. Eu me sinto muito bem em toda a casa espírita que eu piso, porque eu sei que a minha vibração é diferente da vibração da casa espírita, porque a vibração daqui é uma paz sem fim, né? Então, convido os nossos irmãos passistas a fazerem essa reflexão comigo, né? A influência do passe magnético e a importância de estar bem. Precisamos estar bem para aplicar o passe, porque a partir do momento que a vibração e a energia vão ser transmitidas através do passe, se eu não estiver bem, a vibração que vai passar, querendo ou não, eu ainda repasso a minha vibração. Porque o médium, a partir do momento que ele está aplicando o passe, ele é só um espelho, mas ele ainda tem as impressões dele. Então que a gente tome cuidado também com a nossa vibração antes de vir para casa. Eu vou ler um conto aqui do Gandhi, que o Gandhi é um irmão espiritualista muito grande que nos deixou muitas mensagens positivas no bem e no amor ao próximo. Ao preparar um artigo sobre Gandhi, um repórter ficou impressionado com o fato do líder indiano dirigir-se a grandes multidões sem consultar as anotações. Eu já estou longe do Gandhi, porque se arrancar para mim o papel aqui, eu já não faço palestra nenhuma mais. Quando perguntou à senhora Gandhi como ele fazia isso, ele respondeu: bem, nós, pessoas comuns, pensamos uma coisa, dizemos outra
e fazemos uma terceira, mas para Gandhi, todos são a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente conseguiu unificar as nossas palavras, as nossas ações e o que a gente mostra para o próximo, não fica mais tão difícil, porque você já faz uma coisa só, né? Fica mais fácil a lida. Para finalizar, gente, eu vou ler uma comunicação que veio do estudo que eu faço de quinta-feira, para finalizar a palestra de hoje. Que a boa nova do Cristo entre no coração de todos vocês. As boas vibrações se fazem cada vez mais presentes na vida de todos, pois é chegada a hora da mudança. A transição chega para todos nós. Uns sentem mais, outros menos, mas há de ser sentida por todos. Haverá um momento em que os remédios dos homens não abraçará mais o estado da matéria, mas sim o único remédio será o do melhoramento íntimo. Muitos têm dificuldade de dar um entendimento, pois a luz do esclarecimento moral ainda é pouco difundida. Aqueles que já se provaram conhecem o benefício do melhoramento físico e moral, das boas práticas e dos bons costumes. Muitos caem na enganação de que a melhora que precisam para a vida é material, como a riqueza, mas a grande melhora parte daquele que controla os pensamentos e suas atitudes na prática do bem, sem medida ou limite. Pois do positivo só se brota positividade, e aquele que planta negativo e espera melhora será sempre injustiçado. Mais de uma injustiça onde ele mesmo plantou, pois não é justo que se plante somente o mal e se colha o bem. Deixe essa reflexão a todos. Abraço fraterno, Espírito Amigo. Então que fiquemos com a reflexão do Espírito Amigo, para que consigamos controlar as nossas vibrações, sempre vibrar bem e no amor ao próximo. Muito obrigada. Aí está a mensagem desta manhã. Yasmin entrou na parte científica da doutrina espírita. Eu tenho um amigo, ele já está lá do outro lado. E ele sempre dizia que os meus amigos, a maior parte já está lá do outro lado. Esse meu amigo, ele sempre dizia que a doutrina espírita, a ciência espírita, está mais de 100 anos adiantada do que a ciência humana. Né? E a gente pode perfeitamente, né, analisar isso e ver que isso é verdade. Porque é comum a gente estar assistindo lá um noticiário, coisa assim, um vídeo, aparece um médico falando que ele está percebendo que existe alguma coisa, né, no momento do desencarne, alguma coisa fora do comum. Talvez ele não entenda, ele percebe que existe alguma coisa além desta vida aqui. Quer dizer, agora, a doutrina espírita já esclareceu isso há muitos e muitos anos. Não é isso? Então, esse meu amigo tem razão em dizer que a ciência espírita está muito mais adiantada do que a ciência humana. Mas gradativamente vai chegar um momento em que a ciência humana vai chegar lá como é a ciência espírita, não é isso? Através da evolução de cada um de todos nós, não é isso? Então, vai nivelar, né, para que haja um progresso ainda maior do que está havendo agora. Né? Porque se for só a ciência humana, né, ela não se completa. Ela chega num patamar e vai ficar estacionada, não vai encontrar resposta para passar daquilo ali. Não é isso? E, no entanto, a doutrina espírita não, ela vai além da ciência humana. Já falei demais. A nossa gratidão a Yasmin e apareça sempre. Vamos agora à aplicação dos passos.